ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito prazer, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. O tema que vamos abordar hoje é sobre as 7 igrejas da Ásia, que se localiza ali no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. João vai citar 7 igrejas específicas, e que elas se localizam cada uma em uma cidade, que são elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas antes de entrarmos no assunto principal das 7 cartas e falar um pouco também das 7 cidades, nós precisamos saber quem foi que escreveu a carta. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 9, vai dizer que João se encontrava na ilha de Patmos, preso por causa da pregação da palavra de Deus. Isso aconteceu no primeiro século, por volta do ano 95 depois de Cristo, aonde o reinado era de Domiciano, o imperador da época de João. Mas o que era a ilha de Patmos, que João cita ali no livro de Apocalipse? Era uma colônia penal romana. Ali se exilavam prisioneiros políticos e todos aqueles detentos que ali estavam perdiam todos os seus direitos civis e as suas propriedades terrenas, e ainda eram forçados a trabalhar nas minas que haviam naquela ilha. Patmos, ela ficava localizada no mar Egeu, e por causa das suas rochas escarpadas e pela mal condição do seu terreno, ela era praticamente inabitável. O apóstolo João, ele não foi levado para aquela ilha por ter fundado algum partido político para fazer frente ao imperador Domiciano. João foi levado para aquela ilha porque pregou Cristo como Senhor. Lembrando que na época de João, os imperadores arrogavam para si os títulos de Senhor e Deus. Uma versão renovada daquilo que acontecia lá no Egito, lá com os faraós, que diziam que eram os deuses na terra. Então, esse foi o motivo em que João estava exilado junto com criminosos políticos no período do rei Domiciano. Sendo assim, a gente pode dizer, amparado nas Escrituras, que a acusação de João foi pregar Cristo como Senhor e dar testemunho de Jesus na terra. Esse foi o motivo em que João se encontrou lá na ilha de Patmos. A primeira carta que João escreve é para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a maior, a mais importante, a mais rica cidade da Ásia Menor. Era conhecida como a Feira das Vaidades. A cidade de Éfeso tinha uma população em mais de 200.000 pessoas. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 24.000 pessoas. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Para todos que desejassem viajar para algum lugar da Ásia, Éfeso era a entrada obrigatória. Em Éfeso ficava também o centro do culto à deusa Diana. O seu templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse período havia centenas de sacerdotisas, uma espécie de prostitutas sagradas, que ficavam ali para cultuar então a Diana. E isso elevava em muito a imoralidade daquela cidade. Éfeso estava aprofundada em imoralidade, perseguição e vaidade. O apóstolo Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, passou ali em Éfeso por volta de 52 depois de Cristo. E já também lá pelo finalzinho da sua terceira viagem missionária, ele ficou ali 3 anos naquela cidade. Houve sinais de avivamento naquela cidade quando Paulo passou por ali. As pessoas publicamente denunciavam as suas obras, traziam seus livros de bruxarias, de feitiçaria e queimavam ele em praça pública. Deus operou grandes milagres ali. E foi a partir de Éfeso que então o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Essas são então algumas curiosidades ali da cidade de Éfeso, a qual a carta foi direcionada. Vamos então agora para o conteúdo então dessa carta, aquilo que João realmente escreveu. Logo no início a gente vai ver que ele escreve assim: ao anjo da igreja de Éfeso. Antes de adentrar no assunto principal, a gente precisa falar sobre esses anjos. Alguns intérpretes pensam que esses anjos eram seres enviados como mensageiros de Deus. Outros creem que são anjos guardiões para cada congregação. Mas a interpretação mais consistente,
biblicamente e historicamente, é que esses anjos, né, esses mensageiros, seriam os pastores da igreja. Então, biblicamente, historicamente, é mais consistente dizer, e mais certo se dizer, que eram os pastores da igreja, pessoas comuns, homens de carne e osso, e não os seres celestiais. A ideia é essa. Vamos agora lá para o conteúdo da carta. Mas antes eu quero mostrar onde estou me embasando, que é no livro do Hernán Dias Lopes, Ouça que o Espírito diz à Igreja. Se você quiser se aprofundar, você pode estar comprando esse livrinho. Ele é bem fininho, mas é um conteúdo muito importante. Vamos entender o que João escreve ali. Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, que são elas. Em primeiro lugar, era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas de novidades que surgiam. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, tornou-se intolerante a qualquer heresia. E com o pecado da moral, a igreja se separou das falsas doutrinas e das falsas obras. Os nicolaítas, que eram destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam o evangelho liberal, sem exigência, sem proibições. Eles queriam gozar do melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso estava envolvida com a obra de Deus. Ela não era apenas teórica, ela agia. A palavra grega para obra é kopos. Esse termo descreve um trabalho que nos faz suar, um trabalho duro, que nos deixa exausto. A classe de trabalho que demanda de nós toda a reserva de energia e toda a nossa concentração mental. Havia labor e trabalho intenso na igreja de Éfeso. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era ser popular. Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios, e outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estavam prontos a enfrentar todas as provas em nome de Jesus. Eles não esmoreciam. Então, primeiro Jesus vai falar sobre as qualidades de Éfeso e depois das deficiências de Éfeso. No versículo 4 ele vai dizer assim: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Então ali a gente vai ver que havia uma deficiência também na igreja de Éfeso. Me parece que a luta contra as falsas doutrinas, o falso ensinamento, contra os falsos apóstolos, trouxe um endurecimento ao sentimento daqueles irmãos. Eles sabiam defender a fé cristã. Eles lutavam contra os maus, né? Porém, eles haviam esquecido o amor. Faziam as obras, mas não tinham o mesmo amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e que saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo queimado, e se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Por esse texto de Paulo, você vê que os irmãos de Éfeso haviam perdido a principal característica do cristianismo, que era o amor. Então eles lutavam mais pela doutrina do que amavam Jesus de verdade, na realidade. Se fosse assim catalogar a
a situação da igreja de Éfeso, daqueles irmãos, a gente podia compará-lo como o sistema dos fariseus. Eles amavam a doutrina, eles guardavam a tradição, eram pessoas que conheciam, lutavam contra também falsos ensinamentos, contra a falsa tradição, né? Mas o que acontecia? Eles amavam tanto a doutrina, tanto a lei, que não amavam a Deus, não reconheceram o Messias. Não tinha o amor necessário, né? Por Deus realmente, eles amavam a lei, amavam a tradição. A história se repete lá na igreja de Éfeso. Eles lutavam contra os falsos apóstolos, contra os nicolaítas, contra todo tipo de adoração a homens, adoração a Diana, prostituição, a imoralidade, mas isso fez com que eles não amassem mais a Deus. Então Deus disse, se arrependam, né, e voltem a fazer aquelas obras, né, voltem novamente ao primeiro amor. Vocês esqueceram disso. O recomeço que Deus estava dando para eles estavam aí. Volte a fazer as obras que vocês faziam com amor. Então era para voltar a ser fiel à doutrina, ter o trabalho árduo, né, o kopos ali, a palavra grega, e ser perseverante na tribulação. Não esqueça disso e acrescente aí o amor. Essa era a ideia. E tinha mais promessas para eles. A promessa está no capítulo 2, no versículo de número 7, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então Deus fala as qualidades, aponta o defeito, dá a chance para um recomeço e ainda faz promessa para aqueles que ouvissem a palavra de Deus. Esse então era o conteúdo aí da carta de Éfeso, né? A carta de João à igreja de Éfeso. Eu não quero me deter muito numa aplicação pastoral, mas nós poderíamos, ou na verdade podemos, ler a nossa vida através dessa carta, as obras que nós fazíamos antes e as obras que estamos fazendo agora, o amor que tínhamos por Cristo e o amor que nós estamos tendo por Ele agora, né? A gente pode estar lendo a nossa vida através dessa carta. Se você gostou desse ensinamento, ainda faltam mais 6 cartas, eu gostaria que você compartilhasse. Vamos fazer uma série aí, vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, eu gostaria que você compartilhasse, também que, se possível, você se inscrevesse no nosso canal, para a gente estar continuando levando mais assuntos relevantes sobre a fé cristã. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, fica com Deus e tchau, tchau.